Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós trabalharemos radiciação em números racionais. Dessa vez vai ser um pouco mais extenso as páginas que vocês vão ter para casa, porque vai ser da página 70 a 77, porque vai recair radiciação, aí logo após vem expressão numérica que a gente já trabalhou. A diferença é que vai ter radiciação também na expressão. Por isso eu vou dar alguns exemplos aqui, misturando radiciação com potência e essas coisas. Vai cair radiciação, aí logo após expressão, e depois desses dois assuntos vem uma matemática mais, que é aquele pacote de questões que vocês têm que resolver a cada capítulo, tá bom? Sem mais enrolação, vamos ao conteúdo. Para extrair uma raiz de um número racional, não difere muito dos números inteiros, ou seja, você vai extrair da mesma forma que você fazia no conjunto de números inteiros. A diferença aqui é que vai ser com frações agora, tá bom? Tem que ser positivo, tá bom? A raiz quadrada de qualquer número é um número positivo. Por quê? Eu falei para vocês na aula de potenciação que a potência está diretamente ligada à radiciação, ou seja, o inverso da multiplicação é divisão, o inverso da adição é a subtração, o inverso da radiciação é a potência. Então, quando trabalhamos raiz quadrada, nós estamos falando de potência ao quadrado também. Quando trabalhamos raiz ao cubo, botei um exemplo. Coloquei só um exemplo porque a gente não vai trabalhar muito com raiz cúbica agora, tá bom? É mais a raiz quadrada mesmo. Então, para existir uma raiz quadrada, tem que ter um quadrado perfeito. E qualquer quadrado perfeito é positivo. Nós trabalhamos que, se nós temos 2 ao quadrado, né, aqui é o sinal, quando não tem sinal é positivo, 2 que multiplica 2 vai ser 4. Tá bom? Eu não gosto de colocar duas igualdades na mesma linha. Se nós pegássemos esse número e colocar ele negativo, primeiro teria aquela regra: qualquer número elevado a um expoente par é positivo. Então, mesmo que o número seja negativo, a base seja negativa, se for um expoente par, vai dar positivo. Mas, esquecendo a regra, você ainda vai ter o jogo de sinais. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa de menos 2 que multiplica menos 2. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Então, se ele é positivo ou se ele é negativo, o quadrado dele sempre vai dar positivo, tá bom? Se a base for negativa ou positiva, não importa. Se for o quadrado, vai sempre ser positivo o resultado, né? Nossa potência. É por isso que é impossível ter uma raiz quadrada, né? Ter uma raiz quadrada com números negativos. Então, a primeira observação é essa: tem que ser positivo, E sendo positivo, você vai ter que extrair o numerador e depois o denominador. Somente essa é a diferença. Tem aqui alguns exemplos que nós vamos tomar. Letra A, nós temos raiz de 9 e raiz de 4. Pessoal, quando não tem nada aqui no índice, tá bom? Nós já supomos que é ao quadrado, tá bom? Sempre que não tiver nada. A partir da cúbica é que você vai colocar raiz cúbica, raiz a quarta e assim vai. Mas se for ao quadrado, não precisa colocar esses dois. Primeiro eu vou tirar a raiz quadrada do 9. Raiz quadrada de 9, eu vou lá nos quadrados perfeitos, que é uma tabelinha que eu dei para vocês, em potenciação, que é 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, e cada um vai ter seu resultado. E eu sei que 9... o número que ao quadrado é igual a 9 é o 3. Por quê? 3 ao quadrado dá 9, ou 3 vezes 3 é 9. Né? 4. Qual o número que vezes ele mesmo dá 4? Nós vamos observar que é o 2, né? O quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 9 sobre 4 é 3 sobre 2. Somente isso. Letra B. Raiz quadrada de 16 sobre raiz quadrada de 81. Essa aqui é usando a tabelinha. Quando for números maiores,
2 logaritmos em diante, vocês podem fazer por decomposição, aliás, por fatoração, que eu mostrei para vocês também como é que funciona, e eu vou dar uma recordada aqui também. Quando nessa aqui a gente faz fatoração. Qual número vezes ele mesmo dá 16, ou qual número ao quadrado é 16. Vocês vão lá na tabelinha e vão perceber que é o 4. Né? Então, raiz quadrada de 16 é o 4. Raiz quadrada de 81. Um número que vezes ele mesmo deu 81. Nós vamos perceber logo que é um 9. Porque 9 ao quadrado é a mesma coisa de 81. Ou 9 vezes 9 também é 81. Letra C. Raiz quadrada de 225 sobre 121. Aqui nós já podemos fazer por faturação. É uma raiz fácil, mas depende de cada pessoa que está resolvendo. Como é que funciona a fatoração? Eu vou pegar um número, que eu quero tirar a raiz, e vou fatorar ele por números primos. 2, 3, 5, 7, sempre começando do menor. Ok, tive um pequeno problema com a câmera, mas não tem problema. A fatoração vem a partir daqui. O menor número primo possível, para simplificar aqui, para fatorar, seria o 3. 2 não dá, esse é o 3. 2 não dá para 3, 22 para 3. O número que vezes 3 se aproxima de 22 vai ser o 6. Aliás, é o 7. 3 vezes 7, 21 para 22, 1. 15 para 3, 5. 75 ainda divide para 3. 75 para 3 vai ser 7 para 3, que dá 2. Sobe 1. 15 para 3, 5. Dá para simplificar por 5 agora. 25 para 5 é 5. 5 para 5 é 1. Observem que nós formamos agora dois pares de quadrados. Ou seja, eu posso representar 3 vezes 3 como sendo 3 ao quadrado. Né? Eu acho que é para vir ver também. 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. 5 vezes 5 dá 25, mas eu posso dizer que dá 5 ao quadrado. E para mim descobrir qual é a raiz desse número, eu vou simplesmente simplificar esse quadrado aqui, colocando ele na raiz quadrada. Vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Simplifico esse por o quadrado, a potência com a raiz, porque são inversos. Potência com a raiz. E o que sobra é o 3 e o 5. Né? Na multiplicaçãozinha aqui. Ó. 3 vezes 5, 15. Então, raiz quadrada de 225 é 15. Vou fazer a mesma coisa com 121 para ficar mais claro, tá bom? 121 aqui, nós vamos simplificar logo por 11, né? Dá 3, 4, não tem como simplificar por um número menor do que 11. Então, vai ser logo por 11. 121 para 11 é 11. 11 para 11, 11 de novo. Nós temos agora dois pares de 11, tá? 11 ao quadrado. Vamos colocar isso em raiz agora. 11 ao quadrado na raiz, eu vou só simplificar. Simplifico o quadrado com a raiz e sobra somente o 11. Então, raiz quadrada de 121 é 11. Ok. Próximo. Letra D. Raiz quadrada de 32 sobre 8. D. 32 sobre 8. Se vocês observarem, 32 não tem raiz. 32 não tem raiz. E o 8 também não. O que nós podemos fazer agora é simplificar ou dividir diretamente, porque eu sei que divide. 32 para 8 dá raiz de 4. Né? 32 para 8 dá 4, então fica raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 ao quadrado dá 4. Certo? Então, existem situações que vocês vão ter que simplificar ou dividir, tá certo? Para poder chegar à raiz. Se você simplificando ou dividindo não tiver raiz ainda, uma raiz exata,
é porque não existe raiz daquele número, raiz quadrada exata daquele número. Que é esse caso da E. Observem aqui. Na E nós temos raiz quadrada de 9 sobre 5. Só que o 5 também não tem raiz. O 5 não tem raiz. O 9 e o 5 não dá para simplificar ou dividir. Então, nós vamos ter o seguinte. Raiz quadrada de 9 é 3. Como o 5 não tem raiz, nós só vamos representar. Então, estava a raiz quadrada de 5, eu não pude fazer nada, porque não tem raiz. Só tiro a raiz do 9 e vou repetir o 5. Vai ficar 3 raiz de 5. Somente por enquanto. Então, quando for de um algarismo só, eu posso só usar aquela tabelinha dos quadrados perfeitos. 9 raiz quadrada de 9 dá 3, porque 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 4 dá 2, porque 2 ao quadrado é 4. Quando for dois algarismos e diante, eu posso fatorar. Só que a fatoração ainda é um método muito extenso. Dá para a gente fazer de outra forma, que eu vou acabar mostrando para vocês já já. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Certo. Letra F. Na F nós temos raiz de 72 sobre 50. Vejam aqui mais um caso. 72 não tem raiz, 50 também não. Mas eu posso dividir, não posso. Então, a única opção que eu tenho é de simplificar. Eu tenho que simplificar essa raiz. 72 para 2, vamos simplificar por 2, porque os dois são par, dá raiz. 72 para 2 dá 36. 50 para 2 dá 25. Raiz quadrada, agora é possível. Raiz quadrada de 36 é 6. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, nesse caso aqui eu tive que dividir, né? Deu 4. Nesse caso eu não pude dividir, mas deu para simplificar. Quando eu simplifiquei, eu encontrei um número que tinha uma raiz perfeita. Vai ter casos que não vai ter, tá bom? Que não vai ter raiz perfeita. Mas se você puder simplificar, simplifique. E se der para dividir, melhor ainda. Vai ficar mais fácil para você. Letra G. Raiz de 576 sobre 1849. Eu vou mostrar para vocês dois métodos. O primeiro método é fazendo a simplificação desse número, aliás, a fatoração, como a gente já havia feito. E o outro método eu faço com o de baixo. 576 é par, então eu posso simplificar por 2. Vai dar 5 para 2, 288. Por 2 de novo, que vai dar 144. Por 2 de novo, que vai dar 72. Por 2, que vai dar 36. Por 2, que vai dar 18. Por 2, que vai dar 9. Por 3, que vai dar 3. E por 3 novamente, que vai dar 1. Observe que, como se trata de raiz quadrada, nós vamos pegar sempre os pares. Observe que eu tenho um par aqui, né, 2 ao quadrado. Lembrando, 2 vezes 2 é 4, mas eu posso representar isso com 2 ao quadrado. Outro par e outro par. Isso aqui agora é um par de 3. Vocês vão colocar esse número numa raiz. Isso aqui é só passo a passo. Você pode depois só fazer a multiplicação. Tem 1, 2, 3. 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 3. Elevado ao quadrado, tudo ao quadrado. Pessoal, sempre vai ser ao quadrado por se tratar de raiz quadrada. Quando for trabalhar com raiz cúbica, vai ser cubo, né? Vou simplificar esse 2 com a raiz, esse outro 2 com a raiz, esse outro 2 com a raiz e esse outro 2 com a raiz também. O que restou agora foi só as bases. Então, vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja,
Eu posso fazer com esse método, mas se você já conhecer, né, eu posso fazer direto. Eu posso multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, nossa raiz aqui vai ser 24. Esse é o método da faltadação, como a gente já tinha feito ali na letra C. Outro bem interessante é o seguinte. Deixa eu colocar o 24 aqui. Vou fazer primeiro com esse mesmo número, de 576. Observem que a raiz de 576, isso vai servir para quando for raiz com 2 algarismos, resultado, tá bom? Resultado de 2 algarismos. Observem que 576 termina em 6. Para esse método, você sempre vai cancelar o número do meio. Nesse caso, vamos cancelar o 7, tá bom? E vamos observar o 6. Eu vou pensar de 1 a 9, lá de 1 a 9, qual é o número ao quadrado que dá o resultado 6, o final 6. Se você for observar na tabela, deixa eu apagar essa parte aqui. Na tabela, nós vamos ter 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Se demorar muito, eu corto um vídeo. 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, 9 ao quadrado e tá bom até aqui. 9 ao quadrado dá 81, 8 ao quadrado dá 64, 7 ao quadrado 49, 6 ao quadrado 36, 5 ao quadrado 25, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4 e 1 ao quadrado dá 1 mesmo. Então, vocês vão procurar nessa tabelinha, eu disse a vocês que essa tabela é muito importante, que é os números quadrados perfeitos, qual número termina em 6, né? Termina em 6 o resultado. Nós vamos ter aqui, ó, o 4 termina em 6, ó, 16. E nós temos também o 6 que termina em 6. Então, para cá, para esse aqui, nós temos o 4 ou 6. Ou vai ser 4 ou vai ser 6. Óbvio que a gente já sabe que é 4 porque está aqui, né? Mas é só para vocês confirmarem. Depois, nós vamos utilizar o 5 agora. Vocês vão procurar na mesma tabela qual o número que ao quadrado se aproxima de 5, ou seja igual a 5, ou se aproxime por baixo. Nunca por cima, nunca pode ser maior do que esse primeiro número. Então, qual desses números aqui se aproxima de 5 por baixo? Nós vamos ver que 2 dá 4 e 3 dá 9. Então, quem se aproxima por baixo é o 2. Então, já sei que vai ser 2 aqui. Olha só. Só falta eu descobrir se vai ser o 4 ou 6. Como 2 elevado a 2, 2 ao quadrado dá 4 e se aproxima de 5, eu já sei que esse vai ser o primeiro algarismo. Agora resta saber quem é o meu resultado, se é o 4 ou o 6. Para isso, eu só tenho que multiplicar o 2, que a gente descobriu, pelo seu sucessor. Ou seja, vamos pegar o 2 e multiplicar por quem vem depois dele. No caso é o 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Depois disso eu vou comparar. 5 é maior ou menor do que 6? Se for menor, você pega o menor valor aqui. Se for maior, você pega o maior valor. Como 5 é menor do que 6, nós vamos pegar o menor valor, né, que é o 4. Então, eu sei que a raiz quadrada de 576 é 24 por esse método daqui, confirmando que a gente acabou de fazer por fatoração. Vamos lá, vou botar outra raiz para a gente fazer com esse método também. Raiz de 4.849. 2 algarismos. Primeiro, eu vou procurar um número, né, que termina no resultado em 9, aqui nas potências. Qual número termina em 9? Eu sei que o 3 termina em 9 e o 7 também termina em 9. Pode olhar aqui, só tem esses dois. 9, 3 e o 7.
Então, eu já vou separar aqui, ou vai ser 3, ou vai ser 7. Lembrando que o antepenúltimo número sempre vai ser cancelado. E agora vamos ver o 18. Qual número lá na potenciação, que é elevado ao quadrado, se aproxima ou se iguala a 18, sendo por baixo? Se for se aproximando, tem que ser por baixo, não pode passar 18. Nós vamos aqui, nós temos 4, 9, 16, depois 25. Então, nós já observamos que é o 4. Né? Deixa eu colocar o 4 aqui. Eu já sei que o nosso número aqui vai ser 4. 4. Agora, preciso descobrir quem vai ser, se é o 3 ou o 7. Para isso, eu vou multiplicar esse 4 pelo sucessor, ou seja, o número que vem depois dele. 4 vezes, depois do 4 vem o 5. 4 vezes 5 é 20. 20 é maior ou menor do que 18? Aliás, 18 é maior ou menor do que 20? 18 é menor do que 20. Então, eu tenho que ficar aqui com o nosso menor valor. Então, raiz quadrada de 1849 é 43. Deixa eu colocar aqui. 43. E vamos comprovar. Vou fazer a multiplicação. 43 vezes 43. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Com 1, 17. Desce o 9. 2 mais 2, 4. 7 mais 1, 8. Então, dá exatamente 1849 como nossa raiz pedia. Esse método, pessoal, é o mais fácil, mas você tem que decorar algumas coisinhas para poder fazer, né? Primeiro você pega o último algarismo, né, e vê quem termina. Depois você trabalha com o primeiro. Lembrando que você sempre vai cortar o antepenúltimo algarismo, tá bom? Você só trabalha com os primeiros e o último. O do meio fica fora. Última, que é o H, raiz de 0,16. Quando é decimal, dá para você tirar a raiz do número decimal sem problemas. Só que para facilitar, inclusive o livro deu essa sugestão, né, para vocês do sétimo ano, para facilitar, nós vamos transformar isso aqui em números inteiros. E como é que eu faço para transformar um número decimal em números inteiros? Aí vocês vão lembrar lá do sexto ano, quando era só multiplicar por 100. E multiplicar por 100 é eliminar essa vírgula, essas casas, ou seja, tem duas casas. Então eu multiplico por 100, se fosse uma casa eu multiplicaria por 10. E vem 100 embaixo também. Ou seja, eu tenho 0,4, se eu quero transformar isso aqui em um número inteiro, vai ficar 4 sobre 10, ou 40 sobre 100, tá bom? Vai depender da nossa necessidade, porém, como são duas casas aqui, vai ficar 16 sobre 100. Deixa eu apagar. E eu sei que a raiz quadrada de 16 vai ser 4, e a raiz quadrada de 100 vai ser 10. Simples assim. Deixa eu botar mais um exemplo aqui. Para finalizar os exemplos, eu coloquei mais dois. Letra I, a memória já está acabando. Letra I, raiz de 0,81 é o mesmo que raiz, né, de 81 sobre 100, já que nós temos duas casas. Raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10. Vocês podem conferir naquela tabelinha ali e praticar ela, porque ela é muito importante. J, raiz de 0,25. Nessa etapa você já pegaram a manha, né? Nós já sabemos que raiz de 0,25 é a mesma coisa de 25 sobre 100. E 25 sobre 100 vai ser 5. Né? Raiz de 25 é 5, a raiz de 100
é 10. E é isso. Agora nós vamos resolver rapidamente essas expressões para vocês terem uma noção, né, de como vocês vão fazer na atividade. Óbvio que eu vou estar disponível para tirar dúvida de vocês a qualquer momento, durante aqueles de 2 às 6 horas da noite, tá bom? Vou apagar aqui e vamos continuar com as expressões. Certo? Voltando, já refiz aqui essa primeira para a gente começar. Começamos sempre pelos parênteses, depois potência, radiciação e multiplicação e divisão, e adição e subtração por último. Como nós só temos parênteses aqui, não temos cochetes nem chaves, vamos começar por esse cara aqui. 1,3 ao quadrado é o mesmo que 1,3 vezes 1,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Dá 169. No caso, nós tínhamos duas vírgulas, duas casas após a vírgula, uma aqui, outra aqui. 1,69. 1,69 mais raiz de 0,81, nós vimos que é a mesma coisa de raiz de 81 sobre 100. Foi? Aqui, vou botar uma seta. Que é o mesmo que 9, 81, a raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 100 é 10. Então, 9 sobre 10 mais 15,8 menos 0,1. Eu já vou colocar aqui 15,7. Né? 15,7. Depois disso aqui é só fazer a soma. Para mim não ter que trabalhar com frações, porque se eu for trabalhar com fração, eu vou ter que fazer o NMC, já que é soma, né? E temos denominadores diferentes, eu vou transformar isso aqui em um número decimal, muito fácil. Primeiro eu vou colocar 1,69 mais 15,7. 9 sobre 10, vou colocar bem aqui, ó. 9 sobre 10 é a mesma coisa de 9 dividido para 10, que vai ser 0,9. 0,9, né, pessoal? Mais 0,9. Agora é só fazer a soma, somar tudo. 15,7 mais 1,69. Lembrando, quando é soma de decimais, a vírgula fica abaixo da vírgula, senão vocês vão confundir tudo. 0,9. Então, o que nós não temos aqui, não tem esses espaços vazios, nós podemos preencher com zeros, tá bom? 0, 0. Não é necessário, mas se caso você confunda, você pode preencher. Vou descer o 9. 9 mais 6 dá 15. 15 mais 7 dá 22. Boto 2. Vai 2. 2 mais 5, 7. Mais 1, 8. Desce 1. E nós vamos com duas casas decimais. Então dá 18,29. Vou apagar isso aqui. Isso é importante para você fazer o desenvolvimento. Mas na hora da justificativa, o que eu quero é isso aqui, tá bom? Isso aqui não quero não. 18,29 é o nosso resultado. Pronto. Nesse caso aqui, você poderia fazer de 2 em 2, sem problema. Ou fazer com os 3 de uma vez, como eu fiz. Depende de você, depende da forma que você prefere, da forma que você tem certeza que vai ficar correto. Tá bom? Raiz de 2,25. Eu sei que raiz de 2,25 é a mesma coisa de raiz de 225 sobre 100 mais raiz cúbica de 27. Pessoal, se a raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo dá raiz, ou seja, duas vezes, quando for raiz cúbica, aqui ó, no caso, 81, a raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Quando for raiz cúbica, é o mesmo processo, só que agora é 3 vezes.
qual é o número que vezes ele mesmo? 3 vezes dá 27. Né? No caso, nós vamos ter, ó, já dá para comparar, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Não pode ser o 2. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. É exatamente o que eu quero. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Então, 27, a raiz cúbica é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Observe que para ser raiz cúbica, o número tem que se repetir 3 vezes, tá bom? 3 vezes, não 2. 2 é na raiz quadrada. Se for raiz à quarta, são 4 vezes, raiz à quinta, 5 vezes, e assim por aí vai. Menos, olha, já dá para aplicar uma propriedade, qualquer número elevado ao quadrado é positivo, então menos 1 ao quadrado vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, já que nós podemos desconsiderar esse sinal porque vai ser positivo. 1 vezes 1 vai dar 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, vai dar menos 1. Vou colocar entre parênteses para vocês, para a gente trabalhar direitinho o jogo de sinais. Positivo. Lembrando que qualquer número ao quadrado negativo, ou seja, qualquer número ao quadrado dá um resultado positivo. Eu só coloquei entre parênteses para a gente fazer o jogo de sinais, mas nem precisava nesse caso. Raiz de 225 é 15, como a gente já viu. Raiz de 100 é 10. Mais 3. Menos vezes mais vai dar menos. 1 sobre 4. Para fazer a raiz aqui, pessoal, aliás, para fazer a soma e a subtração, nós precisamos tirar o MMC ou transformar em decimais aqui, como a gente já fez. Eu vou transformar em decimal, que é mais rápido, tá bom? É mais rápido. A questão começou trabalhando com decimal, então eu posso usar o decimal. Sempre que você trabalhar com os números racionais, você pode trabalhar com fração, com número decimal, número positivo, número negativo, como a gente já viu. Eu sei que 15 para 10 dá 1,5, né? Como é um zero, eu só passo a vírgula aqui em uma casa. Mais 3, menos. 1 para 4 é a mesma coisa de R$1 para 4 pessoas, que vai dar 25 centavos. Então, dá 0,25. Então, 1,5 mais 3 vai dar 4,5. Menos 0,25. 4,50, ou seja, 4,5 menos 0,25 tem que dar 4,25, né? Porque aqui é a mesma coisa de você ter R$4,50 e perder 25 centavos, tá bom? Perdeu 25 centavos, ficou com 4,25. Então, é basicamente isso, tá bom? Eu fiz um pouco às pressas, agoniado, porque os vídeos estão ficando um pouco longos e eu sei que não é legal e não é interessante. É chato, na verdade é chato mesmo assistir os vídeos quando são longos. Mas infelizmente é isso, você vê que o tempo de um cálculo é um pouco mais elevado, né? E se você for fazer as peças, você confunde, você troca, porque é muito sinal, é muita operação. Então vai ser um pouco demorado alguns vídeos. E se eu for passar apenas um conteúdo por vídeo, haja vídeo para a gente fazer, viu? A gente não acaba o livro nunca. Então, para tirar mais dúvidas, aqui é o básico, para vocês sanar as dúvidas, realmente vocês falam comigo, que eu vou estar lá mandando um áudio no WhatsApp, se precisar eu faço conta aqui no quadro, mando foto, faço vídeo, um vídeo mais curto, de 2, 3 minutos. Mas agora é isso, ó, 70 a 77, tá bom? 70 a 77. Até a próxima aula, essa aula aqui é a aula de segunda-feira agora, eu estou gravando no domingo. Mas... por hoje é só, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? Até a próxima aula.